Mas nós vamos fazer a leitura desse texto que serve de base para a nossa reflexão. Josiel já mencionou na abertura do culto sobre a fragilidade da vida humana, sobre algumas calamidades que têm acontecido no nosso país, em algumas cidades, algumas regiões do mundo, o atentado terrorista, o problema aí das inundações, com o romper da represa lá em Mariana. Temos visto também a violência que corre às ruas, e o apóstolo Paulo vai orientar a Timóteo sobre a necessidade de cuidar da vida. Nós precisamos entender a fragilidade da vida humana, mas perceber que a vida humana, a vida que do Senhor recebemos, é uma dádiva muito preciosa. Cada dia é sempre um dia muito especial. Cada minuto da nossa vida é muito importante, porque é a partir da nossa história e do tempo que vivemos que fazemos as nossas escolhas, que tomamos as nossas decisões, que exercemos a nossa fé, que praticamos os nossos dons e talentos. E existe no Senhor um propósito com a nossa vida, com a nossa existência, e é dever nosso cuidar de nós, cuidar dos nossos, da nossa casa, da nossa família. E queremos nessa noite então reservar esse tempo para refletir sobre a importância do zelo e do cuidado com a nossa vida, com a nossa casa, como bem orienta o apóstolo Paulo a Timóteo, quando começa a fazer alguns conselhos a este jovem, que tem ainda muitos dias pela frente, mas que já vive a graça e a bênção do exercício da fé, do pastoreio do rebanho, da possibilidade de orientar outras pessoas, como é orientado também pelo apóstolo Paulo. Então você que tem a sua Bíblia, queira por gentileza abri-la, e eu vou ler Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, eu começo a leitura no verso 11, e vou fazer a leitura até o verso 16. Mesmo assentados, irmãos e irmãs, acompanhem com atenção a leitura que fazemos desse texto da palavra de Deus. Ordene e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplique-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medite estas coisas, nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Vamos ler juntos o verso 16? Vamos juntos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Vamos orar, irmãos. Pai, somos gratos por este encontro aqui. Te louvamos, ó Pai, pelo dom da vida e pela graça que temos de poder ter na nossa vida o exercício da fé, a certeza de que há um Deus que muito nos ama e que providenciou para nós uma salvação grandiosa em Cristo. Te agradecemos por este encontro e pelas vidas que aqui estão e outras que participam dele, pelo recurso da Web TV Sem Fronteiras também. Te agradecemos porque sabemos que a companhia maior, mais preciosa é sempre a tua companhia. E a presença do teu Espírito, que pode iluminar as nossas mentes e que pode nos fazer ver a tua vontade e o teu querer. E pode nos instruir no caminho, ó Pai, que devemos andar. Um caminho de vida, um caminho de alegria, um caminho de prosperidade. Um caminho que leva alegria ao teu coração e que glorifica o teu nome na nossa existência também. Que o Senhor nos dê ensino, que a tua palavra possa ecoar, ó Pai, como boa instrução para nós, como foi para o jovem pastor Timóteo no seu tempo. Que de fato possamos nos apegar aos teus ensinos e buscar trabalho e esforço para que seja aplicado à nossa vida todo o instruir da tua palavra.
Oramos, ó Pai, na certeza de que o Teu Espírito é aquele que nos ilumina e que aplica em nós o querer e o desejar do Senhor. Por isso fazemos esta oração no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós temos visto e temos sido instruídos sobre a necessidade de cuidado com a vida. O mês passado, a igreja também divulgou o chamado Mês Rosa, né? Cuidado da saúde, necessário às irmãs, às mulheres, nos exames e no combate do câncer de mama, nos exames preventivos, nas ações que precisamos ter de cuidado com a vida e com a saúde. Nesse mês, o seu outubro rosa aconteceu, agora o novembro azul. Orientações e campanhas também são realizadas para alertar sobre a necessidade de cuidado com a saúde que o homem deve ter com seus tratamentos, com a sua vida. Porque quando cuidamos da saúde, cuidamos, irmãos, de nós, cuidamos da vida. Preservamos a nossa existência. A vida é um dom precioso que Deus nos dá. Ninguém pode produzir vida, só o Senhor. Ninguém pode acrescentar um côvado da sua existência, diz a palavra de Deus, senão o Senhor nosso Deus também. Mas a vida que recebemos do Senhor, devemos cuidar dela, fazendo junto dela o melhor que nós pudermos fazer. Devemos cuidar com carinho, devemos ter zelo com a nossa saúde, com os nossos dons e com as dádivas que o Senhor nos concede. O conhecimento que adquirimos, a capacidade que do Senhor recebemos. Tudo isso devemos ver como preciosidades. Então, a palavra de Paulo a Timóteo, dentro de tantas orientações, de tantas direções e ensinos e bons conselhos que ele dá, ele procura a dar ainda a este jovem a orientação do cuidado que ele tem que ter consigo mesmo. Porque ele acredita que ninguém pode cuidar bem do outro se ele não tem o cuidado com a sua própria vida. Ninguém pode fazer bem ao outro se de fato ele não faz bem à sua existência. Eu não posso exercer zelo pela história, pela vida do meu cônjuge, do meu amigo, dos meus filhos, das pessoas que amo, se de fato eu não entender, né? E não for capaz de cuidar bem, de ser zeloso, de procurar fazer o melhor com a minha própria vida. Quem não valoriza a vida que tem, quem não valoriza a saúde que recebe, quem não sabe exercer bem os dons que de Deus recebeu, quem não faz as boas escolhas, quem não anda nos bons caminhos, quem não se importa com o seu bem-estar, dificilmente vai se importar verdadeiramente com o bem-estar do seu próximo, daquele que está à sua volta, do seu vizinho, do seu amigo, do seu familiar. Então o apóstolo Paulo conhece essas coisas. Ele é um mestre para a vida de Timóteo. Ele tem conhecimento e experiência com respeito à vida. E ele começa então a trazer a Timóteo algumas orientações que ele acredita serem sábias. E que se houver de Timóteo a obediência, a atenção, vai ajudá-lo no conduzir da sua vida e no exercício do seu ministério junto ao pastorado da igreja, para cuidar também de outras pessoas. Então a primeira reflexão que nós temos que fazer é essa: a vida vem de Deus. É um presente que Deus nos dá. Os dons e os talentos que nós temos, a oportunidade de trabalho que recebemos, tudo é a ação da providência de Deus para nós. E quando nós recebemos algo de Deus, nós vamos receber com a consciência de que Deus quer que façamos o melhor uso possível de todas as coisas. Cada dia da nossa vida, cada hora do nosso tempo, deve ser aplicado da melhor maneira. Deve ser vivido de forma a glorificar o nome de Deus. Então, algumas orientações para com o cuidado também da vida. Paulo está dizendo: tem cuidado de ti mesmo. É como se ele dissesse a Timóteo: cuide da sua saúde, zele pelo bem-estar do seu corpo, não deixe de fazer os exames que você precisa fazer para verificar se tudo vai bem com o seu estado físico, mental, emocional,
Porque o Senhor, quando Ele nos criou e quando Ele nos traz a existência, Ele nos traz e Ele nos cria com o potencial de caminharmos bem, de sermos saudáveis, de termos a vitalidade com a nossa força e resistência física, de termos uma boa estrutura emocional, psicológica. Mas as circunstâncias da vida, o desgaste do tempo, o serviço que de nós é exigido para o sustento da vida, para termos o pão sobre a mesa, faz com que o nosso corpo se desgaste. A pressão, as perseguições, as aflições, os problemas, os danos causados pelos nossos pecados ou pelos pecados dos outros, nos erros, nas ações que cometem, isso tudo gera prejuízos à nossa existência e nos desafia a preservar a vida saudável. Então é preciso que você esteja atento, que você tenha zelo com a sua saúde, com a saúde do seu corpo, da sua mente, com a saúde dos seus nervos, do seu emocional. Por isso que aqui na igreja, às vezes, nós fazemos aquelas instruções, aquelas reflexões sobre saúde, corpo e alma, onde levamos você a refletir e trazemos informações bíblicas que nos façam perceber a importância do cuidado da vida e da saúde. É importante que você cuide da sua aparência. O ser humano hoje, ele sente essa necessidade. Por isso que as academias andam cheias e as lojas de mercadorias de estética vendem tanto e lucram tanto. Todo ser humano quer estar bonito. Toda mulher quer ter sempre boa aparência. Todo homem quer estar agora pensando e zelando pelo bem-estar físico do seu corpo. E isso é importante. Não pode ser o primordial, mas é necessário que você pense no bem-estar, na boa aparência que você precisa ter, na forma saudável com a qual você precisa viver, com o exercício que você precisa fazer, com a caminhada, com a corridinha, com o tempo de esteira. Isso tudo é importante, porque é cuidado com a sua vida, é cuidado com a sua saúde. Paulo está dizendo, tem cuidado de ti mesmo. Isso inclui, sim, a saúde, o corpo, a aparência. Paulo está dizendo a Timóteo, olha, tenha cuidado com o seu nome. Todos nós devemos zelar pelo bom nome. Fazemos isso quando procuramos cultivar o bom caráter. Porque do que vale a saúde em dia, o rostinho bonito, o corpo bem cheiroso, se por dentro nós estamos podres, se por dentro nós estamos sujos, se o nosso coração está contaminado com as iniquidades, com a impureza, se a nossa mente está sendo tragada por pensamentos podres, torpes, sujos, que nos levam à queda, que nos levam a desejar mal o próximo e a exercer de maneira muito ruim os nossos dons. Então há um propósito de Deus de cuidado com a vida que você deve ter e com o seu nome. Porque como esperamos cuidar bem do nome de Deus, se não nos importamos nem mesmo com como tem andado o nosso nome por aí? Em razão dos lugares que frequentamos, das coisas que cultivamos, das palavras que falamos, dos pensamentos que trazemos à nossa mente, dos sentimentos que guardamos no nosso coração. Então é importante nós sermos zelosos com a nossa vida. E entendermos que mais do que a aparência, Deus quer ver um coração limpo, uma alma, uma mente pura. Deus quer ver irmãos que zelam pelo seu nome, para que possam, através do nome que têm, do caráter que manifestam, representar bem o nome de Deus que está também sobre nós. E às vezes nós nos descuidamos um pouco disso. Nós deixamos, de cumprir os nossos compromissos. Nós deixamos de viver aquilo que falamos. Nós anunciamos os nossos compromissos e não os realizamos. Nós assumimos a palavra com alguém e de repente nós falhamos na nossa palavra.
Nós damos a alguém algumas orientações certas, seguras, mas quando eles começam a observar a nossa vida, eles não nos veem andando dessa maneira, fazendo desse jeito. E aí a nossa palavra cai no descrédito e o nosso nome também na desconfiança às vezes. O apóstolo Paulo está olhando para Timóteo, está dizendo a Timóteo: olha, você tem que cuidar sim da sua saúde, tem que cuidar da sua vida, tem que cuidar da sua aparência, mas você deve cuidar do seu nome, porque é através do nosso nome, do nosso bom nome, da nossa vida, da nossa vivência, que vamos alcançar a credibilidade para apresentar a fé, para exercer os dons, para servir ao mundo com os talentos que Deus nos deu. É através da nossa credibilidade que vamos poder alcançar o bom trabalho e do trabalho trazer o pão, o sustento da nossa casa, da nossa família. Tem cuidado de ti mesmo. E quando Paulo diz que nós devemos cuidar de nós mesmos, é claro que ele está se referindo também ao cuidado com a nossa casa. Cuidar dos nossos, da nossa família. É importante ver que a vida é dom de Deus, mas que a família é a grande bênção de Deus à nossa vida. A família é tão importante para nós que quando nós nascemos e quando Deus nos traz a este mundo, Ele já nos traz por causa da família e junto à família. Já existe um pai, uma mãe, que preparou as coisas para nos receber, que com expectativa no coração aguardou esse momento de nos acolher na família, que manifesta sobre nós cuidado, que traz a mamadeira, o alimento no momento certo, que é capaz de nos ajudar e de nos ensinar a andar, a falar, a conhecer as pessoas, a sorrir diante da vida. E o propósito, irmãos, de Deus com a família é que a família seja de fato uma grande bênção na nossa existência, mas que também que nós sejamos uma grande bênção para a nossa casa. Então é preciso ter cuidado e zelo com a nossa família. Nós cuidamos bem da família quando começamos a cuidar do nosso cônjuge. O seu esposo ou a sua esposa, o seu cônjuge, é a pessoa mais importante lá na sua casa para você. Porque a Bíblia nos ensina que o nosso cônjuge é a nossa cara metade. E que quando nós deixamos pai e mãe e nós nos unimos a uma mulher, como homens que somos, ou quando a mulher se une ao homem no papel de marido e mulher, eles passam a ser uma só carne. E quando nós não cuidamos bem do nosso cônjuge, nós estamos machucando a nós mesmos, diz a Bíblia. Se ferimos a nossa esposa ou o nosso marido, é a nós que estamos ferindo. Se machucamos, se falamos mal, se tratamos mal, se cuidamos mal do nosso cônjuge, estamos cuidando mal de nós mesmos. O apóstolo Paulo está orientando a Timóteo, está alertando a Timóteo sobre a necessidade de cuidar da sua vida. E quando nós pensamos em cuidar, nós temos que entender que o cuidado da família começa com um bom cuidado do nosso cônjuge, da nossa carne. Porque o Senhor diz que a partir do momento em que deixamos pai e mãe, nos tornamos uma só carne. Por isso devemos refletir às vezes sobre como temos sido como marido ou como esposa. Como temos valorizado o nosso cônjuge. Como temos tratado. Que tipo de cuidado temos tido com ele ou com ela. Como temos nos dirigido a ele ou a ela para que de fato eles percebam que nós os amamos. Queremos o seu bem e zelamos pelo bem-estar da sua vida, pela alegria do seu coração, pelo realizar dos seus sonhos. Quanto estamos dispostos a nos sacrificar para que o outro se sinta amado e querido, para que ela se sinta
de fato acolhida e tenha a confiança para seguir em frente apesar dos desafios. É preciso ter cuidado com a nossa família. A Sociedade de Casais da Igreja faz algumas atividades no propósito de nos orientar também, de nos fazer refletir, de nos dar um bom convívio, de nos fazer olhar para a Bíblia e descobrir os bons conselhos de Deus para a família. E às vezes nós vamos lá nesses encontros e participamos, e são bons os encontros, e sempre há uma palavra sábia, uma palavra boa, um bom conselho, uma boa instrução. Mas o quanto nós temos trazido de fato para dentro do nosso casamento, do nosso relacionamento com a nossa esposa, os ensinamentos que do Senhor recebemos. Do que vale às vezes as instruções intelectuais, o aprendizado intelectual, se nada se transforma na prática. Então a palavra de Deus é aquela palavra que sempre nos exorta ao cuidado que devemos ter, ao zelo que devemos demonstrar à nossa família, a começar pelo bom relacionamento, pelo bom cuidado que devemos levar ao nosso cônjuge e aos nossos filhos, heranças preciosas do Senhor para nós, como pudemos bem nos lembrar hoje de manhã. Tivemos um momento de gratidão a Deus pela chegada das crianças, pelo nascimento dos bebês na vida da igreja neste ano. Fomos lembrados de que as crianças são heranças preciosas do Senhor. São vidas que o Senhor confia às nossas mãos, ao nosso cuidado. São crianças, são adolescentes, são jovens que precisam do nosso exemplo, que precisam do nosso ensino, que precisam da nossa exortação, que dependem do nosso bom conselho, que vão necessitar da nossa mão estendida, do nosso olhar atento, da nossa experiência de vida para conduzi-los nos caminhos certos, da maneira com que o Senhor, quem sabe, vai nos ajudar para acolhê-los no tempo da dificuldade. E quando o apóstolo Paulo instrui a Timóteo e desperta o coração deste jovem sobre o cuidado que tem que ter com a sua vida, ele o conscientiza do cuidado que ele deve ter com a sua família. E às vezes, irmãos, nós ficamos a pensar, né? O que temos sido para a vida dos nossos filhos e filhas? Que exemplo temos dado? Que cuidado temos levado? Que carinho temos demonstrado? Temos de fato tomado as atitudes que promovem a paz, que indicam a direção segura, que oferecem a oportunidade nos momentos dos erros. Corrigimos com o amor necessário para que os nossos filhos tenham o desejo e a vontade de caminhar sempre por perto de nós. Tomamos as nossas atitudes disciplinares de maneira que os nossos filhos compreendam que as nossas ações de fato é visando o bem-estar das suas vidas. O Senhor tem confiado as nossas mãos. São pessoas, são vidas preciosas. E às vezes, irmãos, nós não temos percebido isso. E não temos sabido lidar com algumas situações ou circunstâncias, o que pode ser muito comum, por sermos seres humanos e por sabermos das nossas limitações, das nossas impossibilidades. Mas na família que existe o zelo e o carinho, existe também o propósito de buscar mais instruções, de buscar no Senhor a melhor maneira, de pedir que o Senhor complete na nossa vida, na nossa casa, quem sabe aquilo que tem nos faltado. Quando você se preocupa com o cuidar de si mesmo e com o cuidado da sua família, existe o interesse do cuidado na espiritualidade da sua vida e da sua casa. Você se importa e se preocupa em se apresentar diante de Deus em oração, em gastar e investir um tempo com a palavra de Deus para receber desta palavra bendita as instruções sábias que podem te tornar um varão perfeito, um homem, uma mulher madura,
que sabe tomar as decisões certas e que faz com que a vontade de Deus prospere através das suas ações, das suas decisões, das suas escolhas. Você tem no ambiente do seu lar um ambiente que manifesta de fato o seu interesse da busca pelo Senhor. Existe na sua família um tempo de oração. Existe na sua casa um momento de se assentar com os seus filhos para avaliar a palavra de Deus diante daquilo que está acontecendo, para que eles aprendam a depositar no Senhor a sua confiança. Quando pensamos no cuidado da nossa vida, nós temos a preocupação de nos esforçar para cuidar da espiritualidade da nossa alma. Porque eu sei, irmão, que você levanta bem cedo, que você trabalha o dia todo, que você faz os seus exercícios, isso requer de você disciplina e esforço, que você tem disposição, às vezes, para ir um pouco além lá no seu trabalho, para galgar alguns degraus a mais, para ganhar melhor, ou para estudar mais e melhorar o seu currículo, e ter maiores e melhores oportunidades de trabalho no exercício das suas funções. E eu sei que em todas essas coisas você se dedica, e você se aplica, e você se empenha. Mas existe esforço, existe empenho, existe dedicação em você quando você pensa na espiritualidade da sua vida, na espiritualidade da sua família. Para levantar, quem sabe, mais cedo, para orar um tempo a mais no amanhecer do dia, ou para deitar um pouco mais tarde, mas para não deixar de buscar o Senhor na reflexão da sua palavra, antes do sono gostoso da noite que precisamos. O apóstolo Paulo está orientando a Timóteo, ele está dizendo: medita nessas coisas, Timóteo, e nelas ser diligente, se empenhe na instrução da fé, não despreze os dons que Deus te deu, não despreze a espiritualidade da sua alma, não despreze a preciosidade da fé, da salvação que de Deus recebemos, não ignore o caminho que Deus aplana com as mãos para que andemos nele. Quem cuida da sua vida, cuida da sua alma. Quem se esforça para ter sobre a mesa o pão de cada dia, deve se esforçar para receber o alimento da alma que está na palavra de Deus, na comunhão dos santos, no exercício da fé, na busca pelas bênçãos do Senhor, na oração perseverante. Em todas essas coisas, irmãos, é preciso que exista zelo e cuidado da nossa parte. Porque às vezes nós queremos uma família feliz e harmoniosa, uma vida proveitosa e frutífera. E nós nos esforçamos e trabalhamos e nos esquecemos que o nosso esforço e o nosso trabalho e os nossos talentos e os nossos dons, sem a bênção, sem a graça de Deus, de nada serve. Nos levam a lugar nenhum. E nos ajudam a conquistar aquelas coisas que nada valem. E que com o passar do tempo vão ficar por aí. E que com o enfrentar, quem sabe, das crises e das lutas, vão se desmoronar. É como uma edificação construída sobre a areia. E quando vier os tempos adversos e as tempestades e os ventos fortes, vão se desfazer e vão fugir pelos nossos dedos. Vão vazar pelas nossas mãos. Quando Paulo orienta a Timóteo e pede dele diligência, atenção, cuidado com a vida, com a família, Paulo está querendo alertar a Timóteo também sobre a necessidade do cuidado espiritual da nossa casa. Pode ser que exista e existe lares belos, casas confortáveis, palácios até com muitas riquezas e com finas iguarias sobre a mesa, mas com tristezas no coração, com aflição na alma, com desentendimento na vida. Famílias que não se entendem. Cônjuges que não se amam.
Vidas onde o tempo vai passando, os dias vão sendo exercidos, mas nenhuma alegria e nenhuma satisfação de viver existe. Pode ser que existam pessoas mesmo bonitas e belas por fora, tristes, mal cheirosas, podres, sujas por dentro. E a preocupação do apóstolo Paulo e a preocupação de Deus é que possamos valorizar aquilo que de fato merece ser valorizado. É que possamos exercer com eficácia aquilo que de fato vai promover coisas duradouras, paz perene, colheitas preciosas à nossa vida. A instrução, irmãos, de Deus ao nosso coração, nos leva a pensar no quanto temos nos dedicado e nos esforçado para cuidar das coisas essenciais, dos sentimentos essenciais, das propostas que são preciosas e que vêm de Deus para nós. Seremos um marido melhor se formos um marido conforme a instrução de Deus. Seremos pais e filhos melhores se olharmos para a palavra de Deus e termos o cuidado de nos esforçar para trazer para dentro da nossa vida toda a instrução que Deus tem para aqueles que são filhos, ou que são pais, ou que são marido ou mulher, junto às suas famílias. Por isso Paulo vai dizer a Timóteo e a nós: tem cuidado de ti mesmo. O cuidado requer esforço. O cuidado requer carinho. O cuidado requer sacrifício. Cuidar bem do outro só é possível quando eu tenho uma consciência de que eu preciso cuidar bem de mim. Representar o bem, o nome de Deus, só acontece quando eu zelo pelo bom nome da minha vida. E o desejo do coração de Deus, irmãos, é ver em nós servos bons e diligentes, que cuidam, que se esforçam, que se dedicam, que se empenham, que buscam no Senhor, na sua palavra, as diretrizes seguras, os conselhos sábios.